Falar um pouquinho do Sebrae Delas também. O Sebrae Delas, ele surgiu em 2018, com o objetivo, então, da gente fomentar o empreendedorismo feminino e empoderar ainda mais as mulheres nessa jornada, né, nessa jornada empreendedora. Então, hoje aqui vai ser um bate-papo bem tranquilo aqui. Fiquem à vontade também para fazer perguntas a qualquer momento e também no final a gente vai abrir ali mais o espaço. Agradecer aqui o Orion, que está fazendo a organização aqui também do espaço, Fiesc e Sebrae, e Fampesc. Vou começar então apresentando as meninas aqui. Primeiro vou me apresentar, né, para vocês também me conhecerem. Então, eu me chamo Mariana Bonella, eu sou graduada em Engenharia Ambiental, tenho pós-graduação também na área de Segurança do Trabalho e mestrado em Ciências Ambientais. Em 2022, foi uma virada de chave ali na minha vida, onde eu passei da área acadêmica, pós-mestrado, para a parte de inovação, entrando como agente local de inovação, então, do Sebrae. E depois disso, acabei continuando ali na área, participei do laboratório de inovação da AILUS também. E ano passado, então, entrei novamente para o Sebrae como gestora de projetos e negócios. Estou à frente, então, do Sebrae Delas. Vou apresentar as meninas. Deixa eu pegar aqui. Pegar minha colinha, como diz a Rai. Então, aqui à minha esquerda, a gente tem a Fabiana Ribeiro Pereira, advogada trabalhista com 15 anos de atuação, consultora e palestrante, especialista em prevenção de riscos trabalhistas dos empresários rurais, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio de Subvenção de Lages, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho Agrário da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Aqui no meio, a Juliana Oliveira, é mestre em Engenharia Florestal pela UDESC, aqui do CAV, onde se dedicou ao estudo de pellets para fins não energéticos. Sua startup, Inovação em Biomassa, que está ali, a Pelletize, da qual a Pelletize é a ramificação, então. Foi selecionada em importantes programas, como Mulheres Mais Tech, onde captou recursos significativos para o desenvolvimento de novas soluções sustentáveis. Com mais de 20 anos de experiência profissional, ela é a mente por trás da startup Pelletize, que desenvolve pellets a partir de resíduos de biomassa, com destaque para a utilização de podas da maçã. Sua expertise em engenharia industrial madeireira e sua trajetória em programas de incubação e venture builders, tanto nacionais como internacionais, foram fundamentais para a criação de produtos inovadores e sustentáveis, premiados em diversas iniciativas como a Apex. E por último, mas não menos importante, Zilda Elisa Lete Pelizaro, ali à esquerda. Ela é lagiana, formada no Conservatório de Música em Curitiba, no Paraná. Que legal, Zilda. Bacharel em Administração de Empresas pela Uniplac, com MBA em Gestão de Equipes de Alto Desempenho pelo Senai. Diretora administrativa da empresa Irmãos Lete Companhia Limitada, Moinhos de Trigo e Milho, marca Malete. Compõe a diretoria da CIL como segunda secretária, vice-coordenadora também do Núcleo de Agronegócio, integrante do Núcleo das Mulheres, componente da governança do ecossistema de inovação de Lages, faz parte também da diretoria do Sindicato de Panificação de Lages, Sindipan, e dedica-se ao setor agro-silvio-pastoril. Gosta de estar com a família, esportes, viajar, trabalhos manuais e novos desafios. Então, a partir desses novos desafios, foi que eu convidei as três aqui para esse bate-papo com a gente, então, as mulheres aqui inovadoras. Vou sentar aqui também. Sentar aqui, então, para a gente começar com algumas perguntinhas. Fiquem à vontade daí para... Está ligado já. Bom, para a gente começar o bate-papo aqui, então, meninas, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória profissional de vocês. Como foi a trajetória profissional até aqui? Se vocês quiserem falar um pouco da formação, também fiquem à vontade. E quais desafios vocês enfrentaram e como vocês superaram esses desafios? Bom, então vou iniciar. Boa noite a todos. Como você me apresentou, eu sou Fabiana.
Antes disso, eu gostaria de agradecer o convite que você me fez e a indicação da Zilda. Muito feliz em estar aqui. Então, como você já me apresentou, eu sou advogada, já sou formada há 15 anos, me formei muito jovem e sempre atuei na área trabalhista. E a experiência que eu tive de me formar jovem e ser mulher, me trouxe alguns desafios, principalmente em relação à segurança dos clientes em relação ao meu trabalho. Mas com o tempo eu fui percebendo que tanto a capacidade quanto a questão de competência não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com gênero, com sexo, enfim. E eu fui demonstrando aos poucos a minha capacidade, a minha competência enquanto advogada. Então, essa é a experiência que eu tive desde o início da minha carreira. Em relação à formação, aí tu já relatou, né? Mas tu fez a pergunta dos desafios, né? Exatamente. Então, eu inicio de uma forma tradicional, CLT, e chega um momento que o ciclo se fecha, né? E aí, o que você vai fazer depois que esse ciclo se fecha? Então, trabalhei muitos anos com pesquisa e desenvolvimento na universidade e eu achava que rapidamente eu ia voltar a me inserir no mercado de trabalho, e isso não ocorreu. E aí, eu tinha que usar o único recurso que eu tinha, que era o conhecimento. Então, de que forma que eu ia usar esse recurso para transformar num negócio ou né, voltar a me inserir no mercado de trabalho. E aí é quando eu entro no mestrado, que eu entro com o propósito de que eu ia sair de lá com um produto ou um processo. E é uma fala que eu sempre digo, né? Se o mercado não me quis, eu vou criar o meu mercado. Então, o desafio hoje, não é que... Qual foi o desafio que eu enfrentei? Eu estou enfrentando, porque eu estou no processo, né, de empreender e tudo mais. Mas foi essa virada de chave, né? De sair do CLT, começar a empreender e entender, né, de que forma que eu vou me posicionar no mercado, com o meu produto, com a minha pesquisa, de que forma que algo acadêmico eu transformo e trago para o mercado de trabalho para que a gente consiga isso futuramente transformar num negócio. Então, boa noite. A gente é muito feliz de estar aqui, passando um pouco do que a gente faz, o que a gente é. Não é muito fácil falar, seria mais fácil a gente estar trabalhando a mão na massa, mexendo, criando coisas, né? Mas hoje o foco somos nós, né? Quando falou que indiquei a Fábia ali, é porque ela, além de tudo, faz parte do nosso núcleo do agronegócio, né? Então, a gente acabou trazendo, como a Mariana sugeriu que fosse do agro, a gente acabou trazendo mulheres que fizessem, né, Mariana, parte do agro. Então, meu nome é Zilda Elisa, como você já falou, venho de uma família que era pecuarista. Quando casei, o marido era engenheiro agrônomo, nós começamos a trabalhar a terra, daí passei pelo plantio de milho, de feijão, costurar saco, toda aquela parte, entender o que é, como é que você faz a divisão de terra, como você paga quem está contribuindo com a produção, fazer todo o processo. E na empresa, é uma empresa familiar, né? Eu faço parte da empresa Irmãos Lete, sou diretora administrativa, atualmente a gente está profissionalizando a empresa, mas entrei muito jovem, eu tinha 23 anos, tinha uma filha, a Valesca, estava com 1 ano quando eu fui para a empresa, através do convite do pai e da mãe, vamos fazer parte da empresa, fui eu e o marido na época. E daí lá acabei colocando o que eu sabia da fazenda, da propriedade, junto com o que eu estava fazendo na empresa, o lado administrativo, que era a minha formação, e entender do agro. No agro, no particular, a gente acabou passando da pecuária para a agricultura e depois, posteriormente, para a silvicultura. Isso eu aprendi lá, eu aprendi fazendo. Né? Desde o plantio do pinos, você saber como trabalha, qual é o manejo, como é que você desrama, depois como é que você desbasta, a seleção, o seletivo, o mercado, trabalhar. A gente chegou a uma fase que eu fazia todo o processo na fazenda, tinha equipe, tinha maquinário, não era em grande volume, mas conseguia fazer e entregar o produto já na serraria, tudo dentro da própria propriedade. Né? E daí você pergunta os desafios. Então, quando casei, era nova, assumi a tocar a empresa ao mesmo tempo, uma empresa familiar, mas machista, era só homens. Então, eu, mulher, jovem, estava com 23 anos e filha do proprietário. Então, os próprios funcionários, os próprios colaboradores me enxergavam como uma mulher a mais. O que eu tive que fazer? Eu tive que mostrar que eu sabia o que eles estavam fazendo, ser humilde para aprender o que eu não sabia, perguntar e trazer eles para o meu lado. E seguir os conselhos. Eu tinha o pai, a mãe, o pai era vivo na época, o pai faz pouco tempo que faleceu. Então, a gente sempre aprendeu a escutar o que eles tinham para ensinar.
E aprendemos a escutar o que o colaborador tem. Se ele está lá fazendo a função há tanto tempo, é porque ele entende do que ele está fazendo. Mas todo administrador acaba colocando um pouco da sua maneira, do seu modo de ser. Como você trata com uma perspectiva diferente, com cada etapa, cada ano é um ano diferente na economia. Ainda mais a gente que trabalha com agro. Você depende do tempo, você depende do clima, você depende se chove ou não chove, que é clima e tempo, mas ao mesmo tempo. De repente está quente e chove, a chuva te atrapalha mesmo estando quente. Você está com a lavoura que está bonita, de repente vem uma chuva, acama teu trigo. O teu milho está lá na lavoura pronto para ser colhido, daí chove, passa do tempo. E a mesma coisa na hora de adquirir o grão para trazer para a empresa. Então, o fato de eu entender do como planta, como colhe, como faz, me faz chegar mais perto até o produtor e depois, hoje em dia, que é mais direto à cooperativa, não é mais tanto ao produtor rural, acaba fazendo você falar, de certo modo, a linguagem deles. Então, o desafio tem até hoje, a gente tem que mostrar que veio para aprender e que a gente quer aliar o que essas moças fazem, tecnologia, inovação, ao que a gente sabe fazer. E tem que ser resiliente, né? Você tem que todo dia se reinventar. Tanto na profissão, você como agro, como você empresa, todo dia é um dia diferente. Maravilha. Zilda, pegando o gancho da Zilda ali, a Zilda comentou um pouco também sobre os desafios de ser mulher no agro, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês também, no agro, na profissão, de chegar ali na parte de pesquisa. O teu, talvez, Ju, na hora de ir lá na questão da macieira, como que funciona a questão de ser mulher também nesse meio? Depois, Ido, se quiser complementar também, fica à vontade. Então, a minha ligação com o agro, eu sou filha, neta e também esposa de produtor rural. Então, desde a infância, desde de criança, eu tenho contato com o agro. Então, faz parte da minha vida tanto a parte pessoal e hoje também da profissional. Eu sempre tive contato tanto com trabalhadores urbanos quanto empregadores urbanos e rurais. E eu acredito que foi isso que me fez decidir atuar principalmente a favor dos produtores rurais. A minha experiência profissional aliada ao meu conhecimento das dores dos produtores rurais do dia a dia, porque eu vivo isso na prática. Então, isso me fez enxergar a necessidade que os produtores rurais têm de um acompanhamento específico do trabalhista rural. Eu sei que não é um assunto que muitos produtores rurais gostam, é um desafio, já é um dos primeiros desafios. Tu fala, eu sou advogado trabalhista rural, empregador não gosta de ouvir trabalhista, então é muito complicado neste ponto. Mas eu busco levar a informação, levar a importância de você ter o preventivo dentro da propriedade. E esse é o meu objetivo de vida hoje, levar para o produtor rural informações que facilitem a vida dele em relação às questões trabalhistas. Isso tudo porque eu também vivo isso, então faz parte da minha vida e foi uma virada de chave, como a Ju falou. Faz em torno de 3 anos que eu me dedico exclusivamente na defesa dos produtores rurais e eu posso dizer que eu me encontrei na área trabalhista, continuo com a área trabalhista que eu iniciei desde o início, mas agora focada no produtor rural, tudo a ver com a minha família, tudo a ver com o que eu vivo hoje. Desafio também de ser mulher, né? Porque o que acontece? Eu gosto de fazer o atendimento presencial, ir até a propriedade, ver a realidade que o produtor vive, porque é muito fácil você sair de uma cadeira dentro do escritório e atender lá. Quando você está na prática atendendo é outra realidade. Então é um desafio você trabalhar com o setor que é mais masculino, e é um desafio que eu enfrento desde o início até agora, mas estou muito feliz com isso e sempre inovando, sempre buscando melhorar e levar essa informação da melhor forma. Pois é. Eu estava tentando aqui, enquanto elas falavam, eu fazendo, né, rebobinando aqui para ver. Então, começa com as minhas formações, né? Eu tenho 2 formações, Tecnologia da Madeira e Engenharia Industrial Madeireira. Então, aí já começa com o maior número de colegas de sala de aula homens. Na tecnologia, nós éramos em 4 mulheres e quase 30 homens, né? Então, acho que eu já começo nesse processo, tendo sempre me envolvendo com um público maior masculino. Então, eu acho que eu acabo que não sentindo tanto esse desafio ou preconceito. A gente sabe que existe o preconceito velado. Então, começa... E aí, eu atuei muitos anos na parte de pesquisa, na área de industrial madeireira, ou na parte madeireira e florestal também, que é um setor extremamente masculino.
E aí o desafio é que a gente, como mulher, a gente tem que estudar muito mais, tem que comprovar muito mais, afirmar muito mais. Às vezes a gente sabe muito mais que os homens, mas você parece que tem que provar. Então eu acho que assim, é o esforço que a gente tem. Eu acho que a Zilda vai concordar isso, e ela também já falou um pouco sobre isso. A gente tem a mesma capacidade, a gente às vezes tem a mesma condição, mas você tem que se provar mais, né? Então eu acho que esse desafio. E aí a gente tem que partir para criatividade e resiliência, né? A gente tem algumas vantagens que eles não têm, então a gente tem que usar esses artifícios para a gente sempre se destacar, se posicionar, mas eu acho que a dificuldade maior é a gente ter que fazer esse esforço aí para se provar dentro do mercado ou do meio que você está circulando e frequentando. Acho que até a Giovana, ela trouxe ali na fala dela antes em relação a isso, né? Em relação também de estar em ambientes, às vezes, com 50 homens, ter 4 mulheres. Então, da gente também saber nos colocar ali, se impor em alguns momentos, né? Para representar também. Porque isso acaba inspirando outras mulheres também a estar no meio e procurar outras profissões que talvez antes não havia outras mulheres, né? Pensando aqui um pouco na inovação e criatividade também. De que forma vocês incorporam a inovação e a criatividade no negócio de vocês? A Ju já me olhou com uma carinha ali porque o dela é totalmente inovador, né? Vocês têm alguma estratégia também que gostariam de compartilhar, assim, como vocês fazem a inovação acontecer no dia a dia, na empresa, trazendo também alguns pontos, como vocês comentaram, de resiliência da própria mulher, né? Quer começar, Ju? Porque eu vivo disso, né, de inovação e criatividade, né? Isso eu acho que é nato. No meu caso, assim, eu vejo que isso é nato. Quando eu estou num meio onde é muito engessado, muito tradicional, eu fico totalmente desconfortável. Isso eu sinto isso. E quando eu tenho essa oportunidade de estar em espaços que me dê... Então, assim, eu não tenho, acho que, uma receita ou um segredo para isso, porque isso é meu. Uma coisa que eu já observei, quando eu estou frustrada, eu crio. Então, assim, quando eu estou muito... quando me tiram qualquer possibilidade, parece que a minha cabeça dá uma volta ali, eu crio outra coisa. Então, eu gosto... às vezes tem pessoas que são competitivas, eu não sou competitiva, eu gosto de desafios, né? Então, eu acho que... hoje eu tenho essa mobilidade de estar em vários lugares, frequentando vários lugares, conhecendo várias pessoas. E é muito legal, porque é durante as trocas, as conversas, que a criatividade surge. E aí... às vezes eu estou conversando com alguém de outra área e começo a trocar uma ideia, a pessoa, mas você me deu uma ideia, isso é inovação, isso é um diferencial. Então, assim, acho que eu não tenho muito para contribuir porque isso eu sinto que é meu, né? Mas eu vejo que isso também é uma forma que você pode, eu vejo, né? Eu sinto que às vezes eu colaboro com alguém e isso me deixa muito feliz, sabe? De contribuir, de propor, enfim. Essas duas aqui a gente conversa bastante, então elas sabem. Mas, Ju, eu acho que também pode ser teu, mas tu tá no meio de muita gente. Tu tá no meio de empresas do Orion, tu tá no ecossistema, tu tá sempre envolvida em movimento. Movimento gera movimento, né? Então, acaba florescendo ali também mais essa criatividade. Quando ela fala ali de criatividade, né? Ela tem toda a técnica. Daí eu comentei com ela, estou fazendo uma poda radical nas lavandas lá na fazenda. O que nós vamos fazer? Vamos peletizar suas lavandas. Então, os desafios ela faz, a gente cria. E esse clima que nós estamos falando das mulheres, eu acho que isso é muito próprio. Talvez seja mais nosso do que dos homens. Isso eu acho que é uma coisa que nos pertence mais. Uma conversa com a outra, uma pede o que a mãe fez, a amiga onde que está indo. A nossa rede de contatos, a gente tem que abrir muito. Então, é onde eu aconselho, quando você pede, o que a gente diz? A gente diz que tem amigas da tua área que te inspiram, que gostam do que você gosta, que te trazem informações e veja a realidade deles, porque às vezes a gente está tão envolta nos problemas e no dia a dia da gente que não enxerga que do lado a colega tem problema. Temos colega que vem do Capão Alto para participar de reuniões nossas aqui na cidade, porque é um tema em comum, é o agro. Então, eu acho que a mulher consegue
participar de mais atividades, cuidar da casa, porque chega em casa, tem filho, ela quer ser uma boa profissional, mas ela tem que ser, eu digo que nós temos que dizer que o que nós sabemos, nós fazemos bem feito, e o que nós não sabemos, nós temos a humildade e a maneira de perguntar para quem sabe fazer. Perfeito. Quanto à inovação e criatividade, eu não posso contribuir tanto quanto a Ju, mas eu busco sempre levar o meu serviço de uma forma diferenciada para que traga interesse por parte do produtor rural. Por exemplo, atendimento personalizado, palestras, treinamentos, e-books de educativos e também software jurídico para me ajudar na execução das atividades. Isso eu não escapo, mas seria mais nesse sentido, em questão de inovação e criatividade. Totalmente fora da Ju. Mas isso que é o legal, né? Da gente ter pessoas diferentes aqui no painel, justamente porque tem essa diversidade também. Porque a Ju está inovando diariamente, ela está na pesquisa. Então, isso faz parte do dia a dia dela, né? E em outros setores, como a advocacia, às vezes é um pouco mais travado ali, exatamente, né? Mas eu costumo dizer que a inovação é tu estar sempre pensando como eu posso fazer melhor. Então, às vezes, não é nada radical, não é nada mirabolante, nada tecnológico. É algo ali que tu faz que melhora um processo, que aumenta a produtividade, né? Então, acaba trazendo também essas inovações para diversos setores. Bem legal. Querem comentar mais algum ponto em relação a isso? Não? Eu queria entender um pouquinho... Claro. Se você der muito espaço aqui, nós vamos continuar conversando. Nós temos tempo, pode. Bom, eu li o currículo de vocês no início ali e a gente viu que é bem extenso, né? Então, eu queria entender um pouco ali em relação ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Como vocês gerenciam essa vida pessoal de vocês e profissional? Tem alguma dica também aí para dar para o pessoal, para as mulheres que têm as multijornadas ali, né? Além de... trabalho, é mãe, é esposa muitas vezes. Como vocês fazem para conciliar tudo isso? Bom, eu vou exemplificar o que tem funcionado para mim, claro que nem sempre. Eu busco sempre separar todas as atividades pessoais e profissionais e determinar horários de cumprimento. Então, para mim, isso é fundamental. Bem definido atividades pessoais e profissionais e horário de cumprir cada uma delas. É o que funciona para mim. Né? Claro que não sempre, deixar bem claro, porque nem sempre tem os imprevistos, mas eu busco dessa forma. Eu não tenho filhos, então, digamos assim, eu consigo conciliar um pouco melhor. Eu sei que quando tem filhos pequenos em casa é um pouco mais difícil, né? Mas daí tem os afazeres de casa, tem o marido, mas eu consigo conciliar dessa forma. Uma coisa que a gente conversa com todo mundo, que acho que não é ideia minha, não, acho que elas vão concordar, e as mulheres e mães, e quem trabalha, e quem vai à luta, e tem horário para acordar, e todas as atividades, eu acho que vão concordar comigo que a hora que você se dedica àquela coisa, você faça bem feito. Né? Você vai fazer um almoço, você vai fazer uma sobremesa, coloque o que você está fazendo. Você vai chegar em casa para estudar com o filho, sente para estudar com ele. Eu lembro que eu tinha o Arturo pequeno, eu trabalhava direto, ganhei ele trabalhando, amamentando, mas eu ia para a rua, tinha areia que estava fazendo reforma na casa, eu brincava na areia com carrinho no horário do meio-dia, porque era aquele horário que eu tinha para estar com ele, né? Então eu acho que acho que qualquer mulher, acho que o homem também, nós estamos falando em mulher, mas que eu acho que o homem também, nem que seja 15 minutos, meia hora, um dia, meio-dia, aquele tempo esteja ali, participe realmente do que você está fazendo. Seja com o teu filho, com o teu marido, com o namorado, com o vizinho, com a mãe, está aí parceira nos assistindo, é parceira do nosso núcleo do agro. E eu queria só comentar uma coisa, né? Nós estamos todos aqui preocupados e pensando em inovação, em tudo, mas o que nos une aqui dentro, estava vendo, é o agro, né? Nós estamos aqui as três unidas no agro, e cada uma inovando na sua área, né? Essa pergunta geralmente é a hora que eu decepciono, né?
Porque quando perguntam como é que faz para conciliar e tudo mais, eu não tenho uma rotina, né? Eu poderia mentir aqui para vocês, falar, mas meus filhos estão ali, então eles sabem o que acontece em casa. A única coisa que eu acho tenho certeza que eu faço, que é o que a Zilda falou. O que eu faço, eu procuro fazer bem feito. Então, eu chego no final do dia, eu concluí o que eu tinha, né, de propósito. Mas eu não vejo a hora de eu ser uma pessoa que eu tenha rotina, que eu seja aquela que acorda de manhã, faz o yoga e tudo mais, e depois vai para a empresa. Eu não consigo. Como eu sou muito acelerada e estou sempre em movimento, mas eu acredito e espero que seja só uma fase. Porque todo mundo riu. Eu espero que seja uma fase, mas não tenho uma rotina. Aparece a demanda, eu vou lá e tento cumprir da melhor maneira possível. E eu acho que não decepcionei ninguém até agora, a não ser alguém lá em casa. Acho que tu já tá na hora que a maternidade começa a dar retorno, né? Eu vi que ela tá até com a camisetinha ali da Peletice. O legado, né, vai ser para eles, então já tem que estar aqui junto. Mas acho que a tua fala é importante também, Ju, porque assim, tu falou que tu não tem rotina. E tá tudo bem. A gente não precisa seguir a mesma coisa, né, que todos os outros fazem. Cada um tem a sua forma de trabalhar, tem a sua própria rotina ou não, e tá tudo certo. A gente só precisa, como a Zilda comentou, de no momento que a gente se dispõe a fazer algo, de a gente estar ali presente e fazer aquilo da melhor forma, né? Dar o seu melhor com as ferramentas que você tem. Eu acho que isso é bem interessante. Bom, a gente está chegando ao fim das minhas perguntas, mas eu gostaria de abrir para perguntas. Para vocês fazerem perguntas para as meninas também, para entender um pouquinho mais da profissão delas, de como elas inovam, de como elas trabalham no dia a dia. Alguém tem alguma pergunta? Não? Querem comentar mais alguma coisa, meninas? Quando você pergunta para a gente o empoderamento, né? Eu acho que teve uma fase que a mulher, para ter um pouco mais de espaço e ter credibilidade, falou em empoderamento, né? Hoje em dia, acho que a gente tem mostrado que a gente sabe fazer, né? Então, não precisa falar muito, a gente está fazendo, né? Mas acho que esse espaço também de a gente estar aqui mostrando que é possível acaba inspirando outras mulheres a fazer também. Eu acho que esse papel de a gente estar aberta a isso é muito importante. Bom, para encerrar, eu só gostaria de agradecer e dizer que é um desafio também para mim estar aqui falando. E acho que a vida é um desafio na profissão, na vida pessoal. E a mulher sempre está em busca desse desafio, né? de buscar se encontrar e de ser feliz na profissão e na vida pessoal também. Agradeço o convite mais uma vez. Eu que agradeço. E você você disse que tem dificuldade de falar, né? Mas você sabendo que elas viriam também, isso não te inspirou e te empoderou de certa forma? Mas eu te digo que eu tenho dificuldade de falar, mas eu faço palestra, tá? Então, sempre que me convidam, eu não recuso. Não nego o palco e, na verdade, até gosto, né? Mas sempre é um desafio, sempre dá um friozinho na barriga. Mas dizem os palestrantes que isso é normal, que quando você não tiver mais um frio na barriga, porque aquilo não é mais um desafio. Então, estamos aqui para muito mais palestras e falar em público, com certeza. Acho que também para encerrar, né, Mari, agradecer a oportunidade. A gente se conheceu bem no início do meu processo e do teu, como tu falou ali, né? Que tu era Ali, então a gente... Então, assim, acho que tu vem acompanhando minha trajetória e eu fico bem feliz, assim, sabe? Nos lugares, nos espaços que eu estou, as pessoas acompanhando e vendo... Tu falou, né? Que quando tu me conheceu ano passado, esse ano, quanta coisa tu já fez, né? Então, quando a gente se encontra, assim, é muito gostoso, que às vezes a gente se vê de tempos em tempos, de eventos em eventos, então tu vê o quanto a gente evolui, o quanto a gente contribui. Então, assim, eu sou muito grata por estar, né, nesse meio. Eu acho que só tenho que agradecer mesmo as oportunidades. Obrigada. Eu também não tenho que dizer que tem que agradecer o espaço para a gente, né? Quando vocês falaram, vamos conversar, vamos falar, eu digo, bom, não estou sozinha, né? Digo, uma não vai precisar falar tudo, a outra vai complementar, vai ajudar.
Mas sendo uma conversa, você mediando e tudo, sai mais fácil, flui mais fácil. Mas com certeza a gente gostaria mais de estar aqui trabalhando, fazendo alguma coisa do que estar conversando. Mas como você disse, a gente precisa inspirar, né? Então a gente está contribuindo, que é o que a gente diz que a gente tem que ensinar o que a gente já passou, cativar para as pessoas saberem que a gente passou por dificuldade, que todo mundo passa, e fazer o convite que sempre que puderem, participem de núcleos, de cursos, seminários, palestras, nem que seja com friozinho na barriga, né? Porque a gente sempre sai um pouquinho melhor. Cada ocasião, cada evento, cada oportunidade que nos é dada, que nem hoje esse teu convite, faz com que a gente se sinta um pouco melhor e diz assim, eu dei conta. Obrigada. Alguém se inspirou e quer fazer uma pergunta? Tudo certo? Vou colocar a Ju aqui. Eu acho que é muito bacana tudo que vocês falaram. E realmente, quando uma mulher se levanta, ela levanta outras mulheres. A gente acha que inspira mulheres, daqui a pouco a gente inspira jovens, homens e tudo mais, né? E o negócio da Ju, ele é muito inovador. E eu gostaria que a Ju falasse só um pouquinho, Ju, de como ele é utilizado, né? Acho que a gente fala da inovação, do processo, da construção do teu produto, mas o quanto isso pode agregar valor num alimento. Então, para quem não conhece, eu estou ali com a Pelletise. A Pelletise é o resultado das minhas pesquisas. Eu uso para produzir os pellets para defumação de alimento resíduos das frutíferas, ou seja, a gente está na região maior produtora de maçã do Brasil. E eu percebi que o produtor ele tinha um olhar para o manejo da fruta, mas não olhava para o resíduo. E o resíduo vem lá da minha formação da madeireira, da florestal. Então, por que não utilizar aquele resíduo para criar um produto? E aí, dentro das minhas pesquisas, cheguei aos pellets para defumação. Por que os pellets? Porque na Europa, nos Estados Unidos, já se usa muito esse produto para defumação. Por quê? Porque ele agrega um valor no alimento, agrega sabor. E dependendo do mercado que ele é direcionado, então ele pode ser aplicado na indústria, ele pode ser aplicado na indústria para conservação de alimentos, que é a charcutaria, ele pode ser aplicado em restaurantes de alta gastronomia. Então, ele tem um mercado bem diversificado. E o que as pessoas gostam? Principalmente na pandemia aconteceu muito isso. As pessoas se reuniam e elas queriam uma experiência. Elas queriam ficar com os próximos, criar experiências. Então, ter alimentos de qualidade, ter alimentos... É a experiência. Eu digo assim, eu não vou vender pellets, eu vou vender experiência, né? E hoje se valoriza muito, né, a experiência. Então, é um produto inovador porque no Brasil não existe. Então você entra toda uma cadeia, né? Era um resíduo, era um lixo que não tinha destino, que o único descarte era a queima. Então você recolhe aquele produto, aquele resíduo, transforma num produto que vai para um outro cenário, que é para um outro nicho de alto valor agregado. Então, de forma geral, é isso, né? E a sustentabilidade é circular, né? É circular. Então, favorece o pequeno produtor, que muitas vezes a gente hoje aqui tem em torno de 2.800 produtores de maçã, que geralmente são agricultura familiar, que a única renda é a colheita e depois a venda dessa maçã, que é anual. Então, ele poder me fornecer esse resíduo, então também é uma fonte de renda. Então, assim, você acaba trabalhando com a sustentabilidade, com a questão da agricultura familiar, questão trabalhista, né, doutora? Então, assim, eu vejo que é uma solução que não é só... eu vejo que atende várias cadeias, né? Então, por isso que é algo que ainda me deixa bem emocionada, bem motivada, porque ainda o processo é longo, né? Mas eu acho que a sementinha que eu plantei logo vou colher frutos. Vamos complementar uma coisa aqui. E para quem escutou nossa conversa antes de lavanda, a pelletização da lavanda combina com carne de ovelha. Olha só que legal. Obrigada, Ju. Obrigada, Silton. A Ju, como ela comentou, ela está aqui e ela tem algumas amostrinhas para quem ficou curioso ali de entender como são esses pellets, né? Acho que é bacana dar uma passadinha ali também.
Zilda, quer aproveitar e já convidar também para visitar o stand ali? Isso, nós estamos com a empresa, eu comentei que era uma empresa familiar, nós estamos com a Irmãos Lete, estamos com o nicho maior das rações, rações vegetais, né? A gente não usa proteína animal, só proteína vegetal. Estamos com a stand número 73, os produtos da empresa Irmãos Lete e a marca Malete. Perfeito. Mais alguém que tem alguma pergunta? Não? Eu quero agradecer, então, vocês por ter aceitado o convite, por estar aqui representando diversas mulheres e inspirando, como eu comentei desde o início. E espero que vocês tenham gostado também de estar aqui compartilhando. E muito obrigada. Aproveitem um evento que está só começando. Também o Sebrae fica à disposição. O Sebrae Delas, a gente está com diversas ações agora rolando. Vai ter a sessão de negócios com mais de 120 mulheres participando agora no dia 15, lá no Bistrô. Estou dando só um cheirinho, mas as vagas já estão esgotadas. Para vocês verem que a gente está sempre em movimento aí também. Obrigada, pessoal.